Olá, seja bem-vindo ao podcast Saberes e Sabores do Brasil. Esse podcast está dividido em 2 capítulos. O primeiro, vamos falar um pouco sobre uma lenda regional do Nordeste brasileiro. No segundo capítulo, vamos falar um pouco sobre a tapioca e suas heranças indígenas brasileiras. Confira nos próximos minutos. Olá! No episódio de hoje do nosso podcast, nós trouxemos para vocês uma das principais lendas regionais do Nordeste brasileiro. Confira só o nome e a história. Pai do Mangue, o justiceiro do mangue. Essa lenda geralmente é vista como um homem de idade, barba volumosa, voz branda, assobio fino, chapéu de palha, traje de pescador e um samburá na mão e outra atrás. Nas costas pode-se ver uma luz que acende e apaga na noite. Pessoas dizem ter visto ele caminhar sobre as águas. É alegrado com fumo e não tolera desrespeito, palavrões ou bagunças, ou qualquer dano ao mangue, sob punição de fazer o pescador se perder por dias e aparecer como um animal ou criança pedindo ajuda. Nós trouxemos um relato sobre essa lenda feito por Galvão Neto em 2010. Ele diz o seguinte: reza a lenda que o pai do mangue é um homem com fisionomia de velho, que traja roupas de pescador e usa um chapelão que impede as pessoas de verem a sua face. Ao mesmo tempo, ele fuma um cigarro que nunca se apaga. Para o pai do mangue não ficar zangado com qualquer um que entre no mangue, é necessário levar para ele um pouco de fumo de rolo e ofertá-lo. Caso contrário, através das luzes e assobios, o pai do mangue pode confundir o pescador, fazendo ele se perder dentro do manguezal. Segundo a lenda, as pessoas que acreditam e respeitam o pai do mangue podem ser agraciados por ele com a pesca farta. Existem pessoas que juram que ele é uma entidade invisível que governa as vegetações ribeirinhas. Muitos pescadores contam que, quando entram no mangue, podem escutar as suas passadas, suas pegadas extremamente lentas na água rosa. Entre contos e causas dessa figura sombria, um homem chamado Beltrão, em 2016, fez o seguinte relato. Certa vez, 2 pescadores resolveram partir para o mangue na intenção de conhecer e explorar as margens e também para pescar. Chegando lá, mexeram em tudo que encontravam e falavam palavrões o tempo inteiro. Quando começou a escurecer, resolveram voltar. No retorno, a terra começou a se mover e o mangue foi se fechando cada vez mais, até que os sujeitos ficaram presos. O pai do mangue surgiu sobre as raízes e começou a chicoteá-los, só soltando eles depois de muita surra. Trouxemos essa lenda hoje por acharmos muito interessante o fato do pai do mangue punir apenas malfeitores que maltratavam o mangue. Com isso, nós encerramos o nosso episódio do podcast de hoje, contando uma das principais lendas regionais do Nordeste. E fica a dica: se entrar em um mangue para pescar, jamais fale palavrões ou maltrate o ambiente. Até mais! Olá! Seja muito bem-vindo ao capítulo 2 do nosso podcast. Hoje o papo é sobre um alimento típico brasileiro e suas heranças indígenas. Então vamos lá. A tapioca e as suas heranças indígenas. Hoje a tapioca está muito presente na vida das pessoas que desejam ter uma alimentação mais saudável e balanceada, geralmente com a utilização simples, fazendo referências a um taco, uma massa fechada, que carrega dentro de si um recheio, morango, frango, verduras, queijos ou qualquer tipo de coisa. Mas antigamente as coisas não eram assim. As utilizações da tapioca eram bem diferentes. A mandioca, um importante alimento,
que serviu como base para a alimentação aqui no Brasil durante a colonização realizada pelos portugueses. Meados após os primeiros anos de colonização e conquista, na capitania hereditária de Pernambuco, os colonizadores começaram a usar a tapioca como substituto do pão. Em Olinda, era fortemente utilizado o beiju, que é a farinha e a goma da tapioca, que eram extraídos da mandioca desde o século XVI. Tapioca, essa iguaria, se espalhou para outros povos indígenas e se tornou base da alimentação dos escravizados no Brasil. Os indígenas brasileiros faziam diversas aplicações do beiju, como o beiju simples, que é uma massa fresca úmida passada pela urupema, também o beijuti, feito de massa de mandioca mole e seca ao sol. O caribé, que é o beijoaço posto de molho e reduzido novamente à massa. Também temos outros exemplos como o beijucicá, beiju e o curudá. A partir da tapioca eram feitas também algumas bebidas alcoólicas como o pajuari, o taburá, o tapicuí e o tiquirá. Vendo todas essas relevâncias históricas, fica evidente como a tapioca é um alimento que esteve presente no Brasil até mesmo antes das colonizações portuguesas. Então, nosso podcast de hoje acaba aqui. E lembre-se sempre, se você quiser comer um alimento saudável e ter uma alimentação balanceada, e mesmo assim saber aproveitar as heranças culinárias brasileiras, prove da tapioca. Muito obrigado e até a próxima.